ouvintes da Rádio Digital Alesc e as demais pessoas que nos acompanham nesta sessão, especialmente nossos companheiros praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, representantes do movimento das esposas e familiares de praças, demais representantes de entidades sindicais, estudantis, populares, aqui presentes. Nós tivemos do dia 22 pela manhã até o dia 27, no início da tarde, a paralisação das atividades normais de segurança pública, especialmente o policiamento extensivo e o radiopatrulhamento, que é a atribuição da Polícia Militar em pelo menos a metade do território catarinense. Em primeiro lugar, eu quero exaltar a força, a coragem, o espírito de unidade, a honradez, o espírito de sacrifício dos homens e das mulheres que participaram dessa mobilização, uma verdadeira epopeia. Nada no mundo pagará o respeito, a admiração e a gratidão que sinto por essa gente. Eita, povo valente esse nosso. Enfrentou toda a intransigência, toda a truculência do governo do Estado e estava pronta para ir ao sacrifício supremo da morte, se isso fosse necessário. Começamos o movimento na manhã do dia 22 com a intenção de mantê-lo por 24 horas, pois esperávamos que o governo mudaria sua postura dissimulativa e apresentaria uma posição mais razoável. Como isso não aconteceu, estendemos para 48 horas e o governo permaneceu inerte, mudo. No dia 24, véspera de Natal, buscamos o diálogo com o secretário da Segurança e o comandante-geral da PM. Eles vieram, mas em seguida o governador Luiz Henrique, em pessoa, lhes desautorizou a continuar o diálogo. Luiz Henrique decidiu suspender qualquer possibilidade de diálogo e isso precisa ficar claro. Ao invés de refluir, o movimento avançou em dignidade diante da intransigência do governo. E foi o Natal mais fraterno, mais sincero e de maior comunhão na frente dos quartéis. A família Praça festejou o Natal com Papai Noel, com rosas para as mulheres, com pequenos brinquedos para as crianças, ali, no nosso local de trabalho, que é o quartel. Foi o melhor Natal para muitos de nós, pois as famílias estavam reunidas no quartel. Em tempos normais, os praças estariam trabalhando e as esposas e filhos em casa. Por isso a comunhão foi maior, porque o nosso movimento permitiu que nesse Natal a gente de coragem passasse o Natal junto na frente do quartel. Na noite do dia 25 para 26 de dezembro, setores do oficialato tentariam uma ação violenta contra o nosso movimento. Se tivesse executado, ainda neste momento, Santa Catarina poderia estar em guerra interna, pois é estupidez imaginar que um contingente militar, às portas de várias reservas de armamento, se deixaria prender, humilhar e até ser agredida fisicamente. Seria o caos, certamente. Os oficiais que tentaram essa estupidez são os grandes responsáveis e não merecem ser dirigentes dessa instituição Polícia Militar. Nosso movimento era pacífico e fizemos todo o esforço para mantê-lo assim. Da nossa parte, sempre foi uma ação sem arma. No entanto, 3 ou 4 oficiais sacaram a arma para mulheres e para praças. Foi a nossa paciência e o nosso próprio espírito de sacrifício que impediu uma tragédia. E isso eles nunca vão reconhecer, mesmo sendo a mais pura realidade. O governador Luiz Henrique, quando se pronunciou, foi para piorar a situação. Ameaçando, imaginava que nos faria correr. Errou feio mais uma vez, porque o sentimento de dignidade se aprofundou e ninguém arredaria o pé, mesmo que fosse preciso morrer. Nas poucas vezes que eu consegui andar nos portões dos quartéis nas madrugadas, me livrando dos caçadores, amando do governador do estado,
eu me perguntava o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. Já não era mais pela 254, era pela dignidade, era pela honradez, era pela vontade de dizer para a sociedade de Santa Catarina que aqui tem gente valente e que quer fazer valer as leis e que quer fazer valer os compromissos assumidos, que sejam honrados, que nós não somos gente de brincadeira, que nós não somos moleque. Era isso que aquela gente já queria dizer, e a 254 era só mais um detalhe. E estúpidos pensavam que poderiam nos agredir brutalmente com armas. Nós estaríamos em guerra ainda em Santa Catarina por um motivo muito pequeno e muito barato para um Estado que dá bilhões de isenção fiscal para os grandes empresários. As atitudes desequilibradas, sim, do governador poderiam ter causado uma tragédia, nunca vista nesse Estado. Seu comportamento autoritário estava em dissonância com os anseios populares. Disse que era apenas 2% dos policiais paralisados, mas, incoerentemente, menos de 24 horas depois, chamou a Força Nacional, como se 160 policiais da Força Nacional de Segurança fossem resolver o problema de uma única das grandes cidades catarinenses que estava paralisada, como Chapecó, por exemplo, deputado Pedro Pizarro. 160 policiais não dá conta de policiar sequer a cidade de Chapecó, quanto mais a outra metade do Estado que estava sem segurança. Talvez toda a Força Nacional não desse conta, talvez não, por certo, toda a Força Nacional de Segurança que viesse para Santa Catarina não daria conta de cuidar desse Estado como nós cuidamos, apesar do desrespeito do governo, do desprezo do governo com o nosso povo e com a nossa gente. No começo da tarde do dia 27, por decisão soberana e unilateral da nossa parte, para evitar maiores sacrifícios dos servidores ali mobilizados, para evitar a continuidade de episódios de barbárie por toda Santa Catarina, de desagregação social, pela responsabilidade que o governador não teve, nós decidimos, de novo, fazer um esforço grande e convencer os nossos companheiros a paralisar temporariamente as atividades até que o governo se pronuncie. E que ele o faça. Queria dizer ainda que o governador Luiz Henrique, quando já tínhamos desmobilizado e liberado as portas dos quartéis, nos aparece com a sentença aqui no auditório dessa Assembleia Legislativa, que pedia, o governador Luiz Henrique, através da sua Procuradoria-Geral, pedindo a dissolução da Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina, Praça, numa atitude ditatorial, só comparável àqueles que ele diz terem sido seus algozes. Os generais não fechavam os sindicatos. Deixavam eles funcionando com tutelados, é claro. Luiz Henrique quer fechar a Praça, uma entidade com mais de 9.000 filiados, legítima, democraticamente constituída, legalmente constituída, a maior entidade representativa dos servidores da segurança pública. O juiz, que não conhecemos, nunca vimos, que nunca nos pediu o voto, considerou o pedido do governo muito forte e decidiu então suspender nosso site por 3 meses, nossa página na internet. Um atentado também contra a liberdade de expressão num país que se diz democrático. Essa questão, a tentativa de dissolver uma entidade legítima, jamais será esquecida. Eu guardarei essa ação do governo do Estado e essa sentença aqui para o resto dos meus dias. Guardaremos para o resto dos nossos dias, porque esse governo não merece mais o nosso respeito. E é preciso dizer, para aqueles que pensam que vão nos linchar, que vão nos humilhar, que vão nos agredir, que vão nos desrespeitar, que nós estamos em alerta no Estado inteiro. Usem os seus regulamentos arcaicos, arbitrários e até inconstitucionais. Mas saibam que o primeiro de nós que for preso levará junto pelo menos 3.000. Vão fazer cadeia para prender 3.000 servidores da segurança pública nesse Estado, que não consegue fazer cadeia para prender traficante, assassino, estuprador? É essa a solução que se quer para essa situação? Ou é preciso que o governo mude de postura? Alguém deve ter ainda inteligência no governo do Estado e eu recorro a essa inteligência. Obrigado pela atenção, peço desculpa por não ter concedido essa parte.
Ainda em breves comunicações. Inscrito para falar o eminente deputado Dirceu Dresch. Senhores deputados,